Olá, tudo bem? Hoje é com profunda alegria, humildade e reverente respeito que a gente vai fazer um vídeo sobre um dos mestres mais importantes das tradições espirituais da nossa história recente, um dos maiores pedidos de vocês, um dos mestres que compõem a grande tradição da qual eu faço parte, quem trouxe a tradição da qual eu faço parte para o Ocidente, quem trouxe o yoga para o Ocidente com muito vigor e muita bondade, um dos grandes santos do nosso tempo, um gênio espiritual sem dúvida alguma. A gente está falando de ninguém mais, ninguém menos do que Paramahansa Yogananda. Seja bem-vindo, bem-vinda a este canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente fala de revolução de si, de meditação, de yoga, de caminhos da consciência. E se você acha que esse vídeo merece, deixa seu like ou seu dislike, seu comentário, o comentário no comentário de alguém para a gente fomentar a nossa Sangha Online. Não se esquece de dar uma olhada no nosso clube dos canais para poder fazer parte da nossa Sangha Online. E a gente, todos nós, sadaquinhos e sadaquinhas, caminharmos juntos rumo a esse caminho prístino da consciência luminosa que Yogananda, dentre tantos mestres, nos ensinou a trilhar. Muito bem, finalmente a gente vai fazer o vídeo sobre Yogananda, todo mundo pediu. Crianças, preparem-se agora, vistam seus óculos 3D, mamães, papais, venham pra sala, chamem seus cachorros, papagaios, periquitos, gatos, avós, vizinhos, todo mundo sentado na frente da telinha. Nossa, parece televisão, né? Porque agora a gente vai falar do grande mestre que seus discípulos da Self-Realization Fellowship chamam de Prema Avatar, a encarnação do divino amor. Não é sem justiça que ele é chamado assim. Se ele é ou não um avatar, eu acho que isso não cabe a gente discutir. O que cabe a gente discutir, sem dúvida alguma, é que Paramahansa Yogananda é um dos grandes luminares do nosso tempo. Um daqueles... E aí, nesse sentido, dá para considerar ele um avatar? Tanto no sentido vedantino, quanto no sentido religioso da coisa. O que é um avatar? É a encarnação de Deus na Terra. É uma emanação do divino na Terra. Nossa, então o Yogananda não é porque ele é um ser humano. E o próprio Yogananda vai dizer isso, né? Nenhum ser humano deveria dizer eu sou Deus, pois nós somos como ondas no oceano infinito e toda onda se acaba, mas o oceano permanece. Então, nenhum ser que diga eu sou Deus deveria ser levado a sério, diz Yogananda. Mas o que é um avatar no sentido Vedanta, Advaita da coisa? Todos nós somos emanação do divino. Todos nós somos essa consciência pura em atividade na dualidade. A questão de um mestre iluminado é que ele sabe disso. A questão de um mestre iluminado é que ele já realizou essa natureza infinita da sua consciência. Então, por excelência, ele se torna um Deus que sabe que é Deus, enquanto a gente não sabe. E no outro sentido, no sentido religioso da coisa, dizem que toda vez que o Dharma decai, Deus ou seres divinos encarnam no mundo para nos lembrar do caminho. Sem dúvida alguma, o Yogananda é um desses seres divinos que veio para nos reensinar como percorrer o caminho espiritual. E de um jeito que é muito típico de todos os indianos, né? Fazendo uma ressignificação e uma atualização dos ensinamentos, de sorte que milhões de corações pudessem ser conectados a essas verdades dos caminhos espirituais da Índia, ainda que essas pessoas não fossem ligadas a ele. Guilherme, você deu um salto gigantesco, vamos contar a história dele de forma linear? Vamos. Antes, porém, como eu fiz com o vídeo sobre o guru dele e o paranguru dele, estão aqui os vídeos sobre Shri Yukteswarji e Lahiri Mahashaya, a gente vai passar algumas referências bibliográficas. E você, Kriyavan de outras linhagens, a gente vai fazer vídeos de outros mestres da linhagem da Kriya Yoga. Eu logo faço vídeos sobre Swami Satyananda Giri, sobre Bhupendranath Sanyal e outros grandes luminares da Kriya Yoga. De repente a gente pode fazer um vídeo com vários discípulos excelsos da Kriya Yoga, né? Swami Pranabananda, Keshavananda, Motilal Thakur e outros grandes seres que percorreram essa nossa linhagem. Mas hoje a gente vai falar do incomparável Yogananda Ji. Antes da gente começar com a história da vida dele, algumas referências bibliográficas. É claro que o primeiro e mais fantástico, fabuloso livro para você conhecer o Yogananda de perto é a Autobiografia de um Yogi.
Aqui eu faço um parênteses. Se você tem a oportunidade de conhecer outras edições da Autobiografia de um Yogi e puder ler de outras formas, faça isso, porque cada vez que você lê esse livro, mesmo que você leia a mesma edição, a mensagem espiritual, o frescor dela é tão poderoso que você sempre vai trazer coisas novas para si. Os discípulos do Yogananda da Self-Realization Fellowship começam mais ou menos em novembro ou dezembro. Eles começam a leitura, um capítulo por dia, para que ao final, dia 5 de janeiro, que é o dia que ele nasceu, eles tenham relido a Autobiografia de um Yogi. É um livro fantástico. Se você puder ler a edição mais nova da Self-Realization Fellowship, com mais ilustrações, mais notas e tal, eu acho muito legal. Mas se você puder ler, por exemplo, uma das Editio Principes, que é mais difícil de achar, que é uma das primeiras edições e tal, que nem tinha ainda os capítulos que ele acrescentou lá do período de 1945 a 52, que é o final da vida dele. Então, leia, é bem legal. Outras referências bibliográficas são The Biography of Four Masters, esse aqui é do Swami Satyananda Giri, que conta as histórias de Lahiri Mahashaya, Yogananda, Kebalananda, Lahiri Mahashaya e Shri Yukteswar, esses 4 que estão aqui na capa. Outra bibliografia maravilhosa, se você lê em inglês ou espanhol, é esse aqui, ó, Mejda. Se você lê a Autobiografia de um Yogi e amou, leia o Mejda, porque foi escrito pelo irmão dele, o Sananda Lal Ghosh, esse cara aqui, e conta como o Yogananda era extraordinário desde cedo. Extraordinário e humano ao mesmo tempo, né? Com faculdades espirituais inacreditáveis, mas características bastante humanas. Eu vou contar um pouco sobre isso aqui para vocês. E aí você vai ter um pouco mais de contato com os personagens maravilhosos da Autobiografia de um Yogi, como o pai do Yogananda, que era um grande Kriyavan, o próprio Shri Yukteswar Giri e outros grandes mestres. Ananda Maimá, tem uma passagem lá do Sananda contando quando ele conheceu Ananda Maimá, que foi uma coisa inacreditável. Então é um livro que, assim, para mim é um apêndice da Autobiografia de um Yogi, que precisa ser lido quando você termina de ler a autobiografia e se sente assim, eu quero continuar. Tem o documentário Awake, esse aqui, que tem até aqui no YouTube, embora, né, de forma piratex, mas tem aqui para você assistir, se você quer ver a vida de Yogananda de uma forma audiovisual, né? E é muito legal, porque depois que você lê a Autobiografia de um Yogi, eu recomendo você assistir o Awake, porque aí tem filmagens de coisas ali que são muito especiais. Muito bem. Em 5 de janeiro de 1893, nascia numa família de classe média alta, Mukunda Lal Ghosh. Ele era o segundo filho homem de uma família de 8 filhos. 4 homens, 4 mulheres. Ele era o segundo homem mais velho. Então, ele tinha 3 irmãs mais velhas e um irmão mais velho. Então, ele era quase o caçula, mas ele era o segundo homem, então isso tinha uma importância muito grande, né? A família indiana tem essa coisa da centralidade em cima da figura masculina e tal. Ele nasceu numa cidade chamada Gorakhpur. Por si só, isso já é alguma coisa auspiciosa, porque Gorakhpur é a cidade de Gorakhnath. Supostamente, esse cara aqui, ó, é Gorakhnath, nascido das cinzas, né? Ele é chamado de Bhasmana. Então, ele é nascido das cinzas através das bênçãos de um grande guru. E Gorakhnath é, supostamente, o discípulo de Matsyendranath e o grande divulgador, o grande fundador do Hatha Yoga, da tradição de práticas que são tanto as práticas de yoga que a gente conhece aqui no Ocidente, como também as práticas secretas que levam à iluminação e que tem muito a ver com a Kriya Yoga de Lahiri Mahashaya. Então, Yogananda nasce em Gorakhpur, mas, antes mesmo do nascimento dele, vale dizer a história de como ele se tornou uma criança espiritual, por assim dizer. Antes que Yogananda nascesse, os pais dele se tornaram discípulos de um grande mestre. Um grande mestre que, como tão lindamente o Yogananda coloca logo no começo, né, da Autobiografia de um Yogi, ele diz assim, que os próprios caminhos dele levaram-no a um sábio semelhante a Cristo, e que a vida dele foi cinzelada para a eternidade, que ele, o guru do Yogananda, é um dos grandes tesouros da Índia, que mantém a Índia sendo o que é, e poupou a Índia de destinos como da China, da Babilônia e do Egito. Quer dizer, as civilizações antigas todas, as suas culturas quase acabaram. A da Índia continuou se transformando e continuando graças à tradição de mestres. O guru do Yogananda era discípulo desse grande mestre, que era o guru dos pais do Yogananda. Então, ele era filho de Bhagabati Charan Ghosh e Gyam Prabha Ghosh. Eles eram um casal indiano normal. O Bhagabati era um alto funcionário
da Bengal Nagpur Railway. Então era uma companhia inglesa de ferrovias do norte da Índia, uma companhia riquíssima, no século XIX, e ele era alto funcionário, então ele ganhava muito bem e vivia mudando de cidade, e por isso que Yogananda, embora eles fossem bengalis, isto é, de Calcutá, da região de Calcutá, toda a região da Bengala e Bangladesh é a Bengala, que a gente chama, né, que nasce eles são bengalis, embora ele fosse bengali, ele nasceu em Gorakhpur, que é um pouco distante dali. E o Bhagabati tinha um funcionário que um belo dia virou para ele e falou assim, eu posso tirar uns dias de férias para visitar meu guru em Varanasi? Banaras ou Benares, se você quiser, lá na autobiografia tá como Benares. E o Bhagabati tira um sarro dele. Imagina, nós estamos falando do século XIX, não existia direitos trabalhistas, não existia férias. Então, o Bhagabati diz, de jeito nenhum, você tá louco, você vai ficar perdendo tempo para ir atrás de guru? Dedica-se ao seu trabalho. E aí, o funcionário tá voltando a pé e o Bhagabati tá voltando no seu palanquim, porque quanto mais alta a hierarquia na Índia, até hoje, menos se anda na rua. E uma hora ele vê o funcionário andando, ele pede pro palanquim parar, ele desce e começa a andar com ele. Fala assim, olha, não fica chateado, você tem uma carreira promissora, essa coisa de ver guru, não tá com nada. E aí dizem que aparece o grande Yogiraj, Lahiri Mahashaya, dizendo, Bhagabati, você é muito duro com seu funcionário. E o funcionário imediatamente cai aos pés de Lahiri Mahashaya, Lahiri Baba, Lahiri Baba, Lahiri Baba. Esse mestre some. E o Bhagabati, que era um homem cético e pragmático, fica, meu Deus, o que foi isso? E fala, olha, não só eu vou te conceder as tuas férias, como eu vou dar férias para mim também, e vamos eu e minha esposa nos tornarmos discípulos desse cara. Daí eles vão até Varanasi e o Bhagabati se torna um grande yogi. Isso é o que não é dito na autobiografia de um yogi. O Yogananda não fica nem elogiando a própria família e nem a si mesmo. Então, quando a gente vê o Yogananda ali, ele se coloca muito humano, ele se coloca, embora ele descreva as grandes experiências espirituais dele para nós, ele não se coloca como um grande mestre que ele viria a ser. Ele sempre se coloca muito humilde, mas é importante a gente saber, e o Sananda coloca esse contraponto no Mejda, que tanto o Yogananda quanto o pai dele eram pessoas absolutamente extraordinárias. O pai dele se tornou um mega yogi, ainda sendo um chefe de família, que era o ideal que ele ensinava. Ele veio trazer ao mundo, se você não sabe do que eu tô falando, quem é Lahiri Mahashaya, etc e tal, assista esse vídeo. Então ele veio trazer ao mundo um jeito das pessoas serem, ao mesmo tempo, chefes de família, continuarem com as suas obrigações no mundo e serem sadakas. Bom, é nesse contexto que o Mukunda nasce. O Mukunda era uma criança muito inquieta, bastante agitada, bastante energética. E aí você pode ler a autobiografia de um yogi para ver os episódios com ele. Ele era uma criança bastante intransigente, bastante teimosa. E ele tinha uma sede espiritual muito grande desde pequeno. Dizem que quando ele ainda era um bebê, um sadhu apareceu e ofereceu um amuleto para a mãe dele, dizendo assim, mãezinha, isso aqui é um signo de proteção para o teu filho. Ele vai ficar com ele até perto da sua morte. E quando você tiver para morrer, você entrega o amuleto para ele e saiba que ele vai ser um yogi, etc e tal. O próprio Lahiri Baba, que vai falecer, que tem o seu Mahasamadhi em 1896, isto é, o Yogananda tinha só 3 anos, quando o Lahiri Baba pega esse bebê no colo, ele diz, mãezinha, o seu filho será um yogi e como uma locomotiva espiritual levará muitas almas para Deus. A profecia se cumpriu com excelência. Por quê? O Yogananda cresce como uma criança, como eu disse, bastante agitada, energética, muito ativa, muito bom em corrida, em esportes, péssimo na escola e com uma sede espiritual intensa. Quando ele tinha por volta de 10 anos, se eu tiver errado, por favor, me corrijam aqui, a mãe dele, que tinha ido organizar o casamento do filho mais velho, o Ananta, esse cara aqui, estava em Calcutá, o pai e o Yogananda estavam em Gorakhpur e a mãe dele cai mortalmente doente, de cólera. O Yogananda tem uma visão de assim, olha, a gente precisa correr para lá, minha mãe vai morrer. O pai dele não acredita. E o Yogananda passa anos ressentido com o pai dele por causa disso, porque ele tinha essas condições espirituais muito extraordinárias e diz, minha mãe está morrendo, a gente precisa ir para lá. No dia seguinte, quando chega o telegrama, já é tarde demais, a mãe dele já não está mais nem consciente, quando ele chega lá, ela já morreu. E aí, a morte da mãe dele vai causar profundas impressões no Yogananda. Tem gente que se revoltaria. Ele decidiu usar todo esse luto, essa tristeza, em busca da Mãe Divina.
E aí ele começa a se lançar em práticas espirituais cada vez mais profundas. Logo de cedo ele pede para ser iniciado em Kriya Yoga e quem primeiro inicia ele é o pai dele, o Bhagabati. Mas isso não o satisfaz. Ele não encontrou no próprio pai o guru dele, o guru que ele tanto esperava, e ele dizia que ele via um mestre com barbas como nuvens de algodão e cabelos, né? Cabelos longos, cacheados. E ele não sabia quem era esse cara. Então, desde cedo, ele vai em busca de mestres. O que a autobiografia não conta é que ele vai atrás de tudo quanto é tipo de mestre. Quem conta isso é o Sananda. Ele começa a ir atrás de tântricos, e ele vai atrás de ghats e crematórios. Ele, criança, ia para crematórios e ghats e ficava fazendo práticas lá. Um belo dia ele apareceu com um crânio dentro de casa, que um Aghori tinha dado para ele. O pai dele olha e fala, nunca mais aparece com isso daqui aqui. Começa a dar umas iquiziras espirituais nele e tal. Ele tem um poder mediúnico, por assim dizer, tremendo. Então ele conseguia irradiar um poder, um bhava no irmão dele, fazia o irmão dele sentir coisas, ver coisas, perceber coisas. Ele ficava fazendo experiências espirituais com o Sananda. E teve uma época que ele treinou com Aghoris para vencer toda a repulsa. Então tem um episódio dele enquanto criança. Então quer dizer, assim, tapácia, né? Rigor, disciplina, nunca foi um problema para ele. Ele fazia mesmo as práticas. Se tinha que sentar durante horas, ele sentava. Se tinha que comer comida estragada, ele comia. Então teve uma vez que ele estava treinando com os Aghoris e ele estava com um grupo de amigos dele passando pela rua e tinha uma pilha de arroz podre que estava lotada de moscas e todo mundo que passava por essa rua atravessava para não ter que sentir o cheiro desse arroz estragando. E aí ele olha para eles e fala, para os amigos e fala assim, eu poderia comer esse arroz podre e nada ia acontecer comigo. Aí eles, coisa de menino, né? Duvido, vai lá, come lá. O Yogananda vai lá, começa a comer um arroz podre, como se nada tivesse acontecendo, e os meninos ficam horrorizados e começam eles a vomitar e nada acontece com o Yogananda. No meio dessas experiências, o pai dele toda hora estava tendo que cortar as asinhas dele e dizer, para com isso, não faça isso, para com isso, não faça isso. Antes mesmo dele ter conhecido o mestre dele, ele já entrava em Samadhi. Então teve uma vez que ele pergunta para o Sananda, você quer que eu mostre para você como é o Samadhi? Aí o Sananda fala, mostra aí. E aí ele, pumba, entra, o coração dele para, ou quase para, se você preferir, respiração cessa, e ele entra nesse estado profundo de Bhava Mukha, e o irmão fica apavorado, vai chamar o pai, pergunta se ele morreu, e o pai precisa trazer ele de volta, e fala assim, olha, não faz mais isso na frente do teu irmão, ele fica com medo, e você não vai saber como voltar, você ainda não tem preparo para essas coisas. Então o Yogananda era esse tipo de criança extraordinária. Desde cedo, ele ansiava percorrer o caminho espiritual. Então, o irmão mais velho, que pegava muito no pé dele para que ele estudasse, para que ele tivesse uma carreira, para que ele casasse, vivia cortando um dobrado com o Yogananda nesse sentido. O que o Sananda conta é que depois que a mãe deles morre, o pai se torna uma pessoa muito mais doce, muito mais amorosa. Então, essa parte severa de cuidar de todos os irmãos e da casa passa a ser do Ananta, que é... Ananta ou Ananda? Ananta, é Ananta Lal Ghosh, passa a ser do Ananta. E o Yogananda vive desafiando o irmão, assim, inclusive durante 3 vezes ele tenta fugir para os Himalaias e todas as vezes ele é interceptado, de uma forma ou de outra, mas a primeira dessas vezes ele fez todo um plano mirabolante. Eu tive aqui, ó, nessa casa aqui, é a casa dele lá em Garpa Road, e esse era o quarto de meditação que ele ficava, e foi desse quarto que ele jogou uma trouxa de roupas lá pela janela e de madrugada tentou fugir para os Himalaias, e quando já estava chegando em Haridwar, ele é interceptado pelo irmão e tal, enfim, o amigo dele que ia acompanhá-lo fica apavorado e avisa os policiais, olha, a gente tá fugindo de casa, mas eu não quero, porque eu tô com medo de ser comido pelos tigres. E o Yogananda passa boa parte da infância e da adolescência nesse cabo de guerra, entre não querer casar, 3 vezes tentaram arrumar casamento para ele, ele não aceitou, ele era um yogi por excelência. E aí ele dava conta de mostrar aquilo que Lahiri Mahasaya falava, renúncia, sannyasa, é só para aqueles que estão verdadeiramente prontos e dispostos a isso. E ele estava pronto e disposto a isso desde o dia que ele nasceu. Tentando aplacar essa crise espiritual do Yogananda, tentando fazer com que ele encontrasse um jeito de estudar a espiritualidade e não fugisse de casa, o pai dele contrata um instrutor de sânscrito. E esse instrutor de sânscrito
cujo título, né, era Shastri Mahashaya. Mahashaya é grande alma, grande mestre, e Shastri é aquele que domina os Shastras. O Shastri Mahashaya era ninguém mais, ninguém menos que Swami Kebalananda, que por uma outra coincidência era discípulo de Lahiri Mahashaya. Aí você vai me dizer, poxa, mas esse monte de discípulo de Lahiri Mahashaya que sempre cercou o Yogananda, como é que o pai dele não sabia que eram irmãos discípulos dele, se, né, eram todos discípulos do mesmo guru? Porque naquela época era quase secreto você se tornar discípulo do Yogiraj. Então, se você não conhecesse a pessoa ali na casa do Yogavatar, muito provavelmente, né, se você não estivesse na casa de Lahiri Baba quando um outro discípulo estivesse lá, muito provavelmente você jamais saberia que outra pessoa é Kriyavan também. Porque isso era uma determinação do Yogiraj. A Kriya é para ser secreta, ninguém precisa ficar falando, deixa que o perfume da Kriya se espalhe naturalmente. E 50 anos depois que eu morrer, alguém vai escrever sobre minha vida, e aí então a Kriya Yoga será conhecida pelo mundo todo. Tadã! Bom, e aí, nesse processo, ele de novo ele recebe Kriya Yoga de Swami Kebalananda, e ao invés de estudar sânscrito, ele passa horas e horas em meditação. Dá para dizer, sem medo de errar, que Swami Kebalananda foi o Upaguru do Yogananda, foi um dos mestres auxiliares dele. E assim como Swami Rama e outros mestres tiveram vários mestres auxiliares, o Yogananda também teve. Dentre eles, o grande yogi, eu tive na casa dele algumas vezes, é maravilhoso, assim, o bhava que tem ali, o grande yogi conhecido como Badhuri Mahashaya, que é Nagendranath Badhuri, que era um grande Raja Yogin, esse cara aqui. Ele não é da linhagem de Lahiri Baba, mas ele era um mega yogi. O Yogananda mesmo fala que quando ele começou a fazer bhastrika perto dele, parecia que tinha uma tempestade acontecendo dentro do quarto. Tem várias coisas que eu já contei sobre o Badhuri Mahashaya, passagens maravilhosas, né? Dentre as quais, aquela em que ele nos quebra a perspectiva sobre o que é renúncia, né? Porque ele era herdeiro de grande fortuna e abre mão dela para viver a busca espiritual, e aí um discípulo um dia quis, né, puxar saco dele falando disso. O senhor é realmente incrível que você abriu mão de uma fortuna para trilhar o caminho. Ele diz, você está invertendo as coisas. Os renunciantes são vocês. Vocês é que abrem mão da verdadeira herança, do verdadeiro tesouro espiritual de alegria perfeita, de felicidade plena, em troca de uns brinquedos materiais. Eu escolhi a herança mais perfeita, aquela que não se decai, aquela que não se destrói. Então, Badhuri Mahashaya era um dos professores dele. O mestre Mahashaya, que é o Mahendranath Gupta, grande discípulo de Shri Ramakrishna. Então, talvez o maior discípulo leigo de Ramakrishna fosse o mestre Mahashaya. Ele era um yogi de altíssimas realizações, e era grande amigo do Yogananda e do irmão dele, e concedeu ao Yogananda e ao Sananda visões da mãe deles, para eles saberem que a mãe deles estava bem e tinha continuado. Tem outros grandes yogis com quem ele se encontrou nesse período. O Swami Pranabananda, o Santo de Dois Corpos, é o segundo capítulo da Autobiografia de um Yogi. Eu recomendo que vocês leiam a autobiografia, né? Bom, essas passagens todas vocês vão ver sendo melhor contadas, né? Mas o Yogananda teve uma vasta formação espiritual até resolver ir para o ashram do Swami Dayananda. Esse aqui é a foto do Yogananda com o guru do Swami Dayananda, nesse ashram lá em Varanasi. Esse Swami Dayananda não é o Dayananda da Glória Arieira, tá? Seria virtualmente impossível. Quer dizer, por um yogi não, mas não é o mesmo guru. Esse Swami Dayananda era de uma ordem Vedanta, uma ordem bastante institucionalizada, né? Era um monastério com atividades bem mundanas e tal, de cuidar das pessoas, de dar educação para as pessoas. E o Yogananda estava muito frustrado de estar lá. Ele vai para esse ashram a contragosto da família, vai junto com um amigo, e ele tenta meditar e ninguém deixa, ele tenta fazer prática e ninguém deixa. E um dia, em profundo desespero, ele ora à Mãe Divina. Olha, por favor, me ensina a senhora mesmo, ou me manda um mestre. E aí ele ouve uma voz feminina vinda de todos os lugares e de nenhum lugar, dizendo, teu mestre virá hoje. E aí ele sai para comprar legumes na feira, e uma hora ele sente uma atração irresistível de olhar para trás, uma coisa magnética. E quando ele olha para trás, esta figura altiva e magnífica está ali, e ele vai andando e se prostra aos pés desse cara. O cara que estava junto com ele na feira, o outro monge daquele monastério, diz, gente, você tá ficando louco? Aí ele fala, não sei te explicar, aquele sadhu tá me atraindo para ele. Ele chega aos pés desse Swami,
né, de porte altivo, diferente, que era Swami Shri Yukteswar Giri, discípulo de Lahiri Mahashaya. E ali ele encontra o grande mestre dele. Vocês acharam que o Yogananda parou de ser teimoso, de ficar sassaricando em busca de mestres? Não parou. Primeira coisa que ele faz é teimar com o guru dele, quando o guru dele fala, volta para casa, sai do monastério, volta para a escola. Ele fala, não vou voltar. Ele falou, tá bom, daqui tantas semanas você vai me procurar e você vai fazer exatamente o que eu estou te falando. Acontece isso, ele tenta fugir mais uma vez de Shri Yukteswar, mas, como diz o próprio Yogananda, através do rude, disciplinadíssimo treinamento espiritual de Shri Yukteswar, o Leão da Bengala, o Jnana Avatar, a encarnação de sabedoria, o Yogananda vai se moldando, né? Aos poucos ele vai deixando de ser Mukunda. E quando o pai dele diz, eu vou arrumar uma esposa para você pela terceira vez, e ele tá para se formar na faculdade, ele vira pro mestre dele e fala assim, olha, meu pai quer me casar, eu tô terminando a faculdade, pelo amor de Deus, eu quero ser um renunciante. Ele fala, tá bom, então amanhã traga uma roupa, amanhã vem a tal hora. E aí, quando o Yogananda chega no ashram, eu não vou contar toda a beleza do treinamento espiritual do Yogananda com Shri Yukteswar, porque você precisa ler sobre isso, porque é realmente uma aventura da consciência, é um desabrochar da alma, e você precisa ler para ter essa experiência do que foi essa relação guru-discípulo. Mas o Yogananda, quando tá para, né, se formar e tal, o guru dele finalmente aceita que ele se torne um Swami. Porque o Yogananda passa esses 10 anos de treinamento pedindo e o Shri Yukteswar dizendo não, de jeito nenhum, não, ainda não. Quando ele termina a faculdade, aí Shri Yukteswar concede a ele o título de Swami e o chama de Swami Yogananda. O Yogananda tem um tato com as coisas do mundo, um jeito de viver as coisas do mundo muito belo, e Shri Yukteswar incentiva ele de fazer trabalho institucional. Então, o Yogananda se associa ao Maharaja de Kazim Bazar, esse cara aqui, que foi o mesmo cara que foi o patrono do Mircea Eliade, e o Maharaja concede terras para o Yogananda para ele fundar uma escola em Ranchi. Essa escola tinha um monte dos discípulos da linhagem da Kriya. Então, Swami Kebalananda era um dos professores lá e discípulos do Swami Kebalananda, dentre os quais os amigos de infância do Yogananda, né? O Jitendra, que virou Swami Satyananda Giri e é discípulo de Shri Yukteswar, vai para lá. E o outro, que é o Swami Dhirananda, que depois rompe com o Yogananda, enfim. Também vão para lá. Eles formam uma escola para meninos, uma escola fundada em princípios iógicos. É nesse ínterim que ele conhece o Rabindranath Tagore, e eles comparam as escolas, né? O Shantiniketan e a Yogoda Satsanga Vidyalaya, que são as escolas, né, respectivamente, do Rabindranath Tagore, o grande poeta indiano e prêmio Nobel de literatura, Nobel. E o Yogananda com a Yogoda Satsanga Vidyalaya. E aí, o Yogananda passa esse tempo ensinando para esses meninos e preparando-se como yogi, e avançando cada vez mais. Sob a égide do mestre dele, ele atinge o Nirvikalpa Samadhi, então o mais alto dos samadhis, até que finalmente ele chega ao cume da experiência espiritual. E ao longo desses anos, Shri Yukteswar, esse grande mestre, ficava dizendo para o Yogananda, uma hora você vai para o Ocidente, um dia você vai para o Ocidente, um dia você vai para o Ocidente. E aí, um dia, finalmente, ocorre a chance dele ir para o Ocidente. Mas isso a gente vai contar na segunda parte desse vídeo. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.